Fala pessoal, aqui é o Guilherme. Nesse vídeo eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre as correspondências de palavra-chave no Google Ads. Esse é um assunto que eu tinha muita dificuldade quando comecei a anunciar no Google. Então eu procurei uma forma de estudar esse assunto e realmente saber como ensinar ele para as pessoas de uma forma que ficasse muito mais claro de entender. Porque não é um conteúdo muito fácil de você colocar na sua cabeça, não é fácil aprender essa parada, mas também não é nada impossível. E é só você seguir algumas regras que você vai conseguir entender bem como funcionam as correspondentes de palavra-chave. Talvez você me conheça, talvez não, mas meu nome é Guilherme Silveira. E eu compartilho aqui no YouTube e também lá no Instagram dicas para ajudar empresas, negócios locais, profissionais liberais a alavancarem seu negócio através do Google. Seja através de estratégias de Google Ads ou estratégias de SEO. Então eu domino essas duas formas, Google Ads e SEO. Eu ensino as pessoas a anunciarem no Google e também ensino elas a aparecerem no Google sem precisar necessariamente pagar um valor mensal para o Google, sem precisar necessariamente estar sempre investindo dinheiro. O assunto da aula de hoje é sobre Google Ads. Então eu vou te mostrar como funcionam as correspondências de palavra-chave e como você pode aplicar isso no seu negócio de uma forma muito mais simples. Se você quiser me seguir lá no Instagram, meu Instagram é @gwsilveira. E lá eu compartilho diversos vídeos, stories, dicas. Você pode também me mandar uma mensagem lá no direct, que eu costumo responder todas as mensagens com dúvidas sobre Google, dúvidas como iniciar os anúncios na internet, começar o seu marketing no Google e assim atrair cada vez mais clientes e mais negócios para a sua empresa. Então, se você quer aprender do absoluto zero até conseguir ter uma máquina de clientes rodando diariamente e você está recebendo contato, está recebendo orçamentos, fechando vendas e lotando sua agenda, você pode entrar em contato comigo que eu vou te ajudar. Ou então você pode simplesmente consumir todos os meus vídeos que tem lá no Instagram através do IGTV e também dos Stories. Então, entrando aqui no conteúdo, como funcionam as correspondentes de palavras-chave no Google? Primeira coisa que você precisa entender, o que são palavras-chave? Então, palavras-chave são mecanismos, são palavras que o Google usa para acionar os seus anúncios quando alguém pesquisa por ele lá no Google. Então, se o cliente está lá navegando no Google, de repente ele pesquisa alguma coisa, sei lá, como resolver tal problema. Isso para o Google, esse tema de pesquisa que ele jogou lá, é uma palavra-chave. Você pode definir quais são as palavras-chave que vão acionar o anúncio da sua empresa, de acordo com aquele produto ou serviço que você vende. Então, é por isso que no Google a gente consegue ser muito assertivo. A gente consegue aparecer apenas para aquele cliente que realmente está interessado no nosso produto ou no nosso serviço. Então, palavras-chave são uma forma de acionar os seus anúncios no Google. Isso que? De acordo com o que o seu cliente pesquisa. São termos de pesquisa, são informações que ele dá para o Google e essas informações vão acionar ou não o seu anúncio de acordo com aquilo que você configurou. Então, agora dando um exemplo bem prático, quais são as 4 correspondentes de palavra-chave que a gente tem hoje em dia? Então, a gente tem 4 correspondências de palavra-chave no Google. No Google Ads. A primeira é o quê? É a correspondência ampla. Primeiro eu vou jogando aqui os nomes das correspondências, depois eu vou explicar como funciona com detalhes de cada uma delas. Temos a ampla, temos a exata, temos a de frase e também a ampla modificada. Então essas são as 4 correspondentes de palavra-chave que existem no Google. Até pelos nomes você já pode perceber que não é algo tão simples. Mas se você dominar essa parada, com certeza você vai conseguir gastar menos dinheiro, não torrar o seu dinheiro, o seu orçamento com palavras-chave erradas. E assim você vai conseguir cada vez atrair mais clientes pagando menos. Que é esse o objetivo de quem anuncia no Google, né? Ter resultado com o mínimo de investimento. Então é essencial aprender isso daqui. Inicialmente pode parecer algo chato, mas quando você realmente entender como funcionam as correspondências, isso vai dar um retorno absurdo para o seu negócio. Então vamos lá, começando. Como que funcionam as correspondências amplas?
Correspondência ampla. Vou aumentar aqui. Correspondência ampla, como o próprio nome diz, ela vai te trazer diversos outros termos de pesquisa que o próprio Google vai colocar lá. Então, digamos que você vende uma consultoria de TI, tá? Uma consultoria de tecnologia da informação. Então, você vai colocar essa palavra-chave no Google, vai dizer para o Google assim, ó, Google, eu quero que meu anúncio seja acionado toda vez que alguém pesquisar por consultoria de TI. E você vai colocar só isso, tá? Não vai colocar mais nada. Consultoria de TI. O seu anúncio ele vai ser acionado quando alguém pesquisar por consultoria de TI, porque isso a sua palavra-chave ampla, mas ele também vai ser acionado a termos relacionados à consultoria e também relacionados à TI. Então ele pode aparecer para quem busca por empresas de TI, pode aparecer para quem busca por consultoria em TI, consultoria TI em São Paulo. Ele pode aparecer para diversos termos que estejam relacionados com esse termo que você colocou aqui. Por quê? Porque ele é um termo amplo. Então ele pode aparecer para várias coisas e é aqui, exatamente aqui, que muitos anunciantes acabam se perdendo. Por quê? Porque eles acabam torrando dinheiro numa coisa ampla, quando na verdade poderia ter sido algo muito mais exato, algo muito mais específico para focar realmente somente naquilo que você vende. O que acontece às vezes? O Google viaja na maionese. E como que é essa viagem na maionese do Google? Você colocou consultoria de TI. Às vezes seu anúncio pode aparecer para umas paradas meio loucas, como consultoria empresarial ou cursos de TI, aula no YouTube sobre TI. Então, assim, por ser um tema de pesquisa amplo, o Google às vezes dá umas viajadas e aí você pode acabar torrando seu dinheiro. Por exemplo, você vende uma consultoria de TI, você não vende um curso de TI, você não vende uma consultoria empresarial, você não está divulgando uma aula no YouTube sobre TI, mas a sua palavra-chave é ampla. Você está dizendo para o Google, Google, acha mais coisas relacionadas a esse negócio que eu coloquei aqui. E ele vai sair achando coisas. Algumas coisas vão fazer sentido, como essas primeiras aqui, e outras coisas vão ser totalmente viagem na maionese, como essas outras três palavras-chave aqui. Então essa é a correspondência ampla. Depois a gente tem o quê? A gente tem a correspondência exata. O que é a correspondência exata? Você vai colocar colchetes, né, entre a sua palavra-chave. Você vai colocar então consultoria de TI. E vai fechar o colchetes ali. O que vai acontecer? O seu anúncio só vai aparecer para quem buscar exatamente isso aqui que está entre os colchetes. Consultoria de TI. Não vai aparecer para mais nada. O que pode acontecer também? Ele aparecer para variações. Que são variações. Consultoria em TI é uma variação. Consultorias de TI, uma variação aqui do plural. Isso pode acontecer, mas ele não vai aparecer para mais nada que não seja exatamente o que está aqui dentro desses colchetes que você colocou na correspondência de frase, de correspondência exata, ou seja, é exato, a parada é aquela ali e deu. Você não vai dizer para o Google, acha mais coisas relacionadas. Não. Correspondência exata é só isso e pronto. Não tem nenhum mistério. Então você aprendeu já que a ampla ela é uma correspondência aberta e a exata ela é uma correspondência fechada. Ela não vai procurar mais coisas, ela não vai viajar na maionese. E aí existem vantagens e desvantagens de usar a ampla ou usar a exata. Por quê?
Na exata, você vai acabar ficando muito limitado. A não ser que você já saiba qual é a exata palavra-chave que te gera uma venda, que te gera um contato no Google. Então, se você já sabe, você já testou, você pode começar usando a exata. Agora, se você quer testar quais são as palavras-chave que podem converter, que não podem converter, o recomendado é você começar pela ampla ou por alguma outra correspondência que a gente vai ver agora mais na frente. Então, a nossa terceira correspondência é a correspondência de frase. Tá? Correspondência de frase. Vamos lá. Como é que funciona a correspondência de frase? Você vai colocar aspas. Vamos lá de novo. Mesmo exemplo. Consultoria em DTI. Você colocou aspas ali entre a sua palavra-chave e agora o Google vai poder mostrar o seu anúncio. O seu anúncio vai ser acionado toda vez que alguém pesquisar por termos como consultoria DTI no Rio de Janeiro. Consultoria DTI preço. Consultoria DTI mais barata. Consultoria DTI vale a pena. E por que isso vai acontecer? Porque a correspondência de frase ela obedece uma ordem. O Google vai mostrar exatamente consultoria de TI, que nem você colocou aqui, e mais alguma coisa. Então, se você, ele não vai inverter a ordem, não vai colocar, por exemplo, preço, consultoria, preço de TI, não vai colocar nada no meio dessas palavras-chave que você definiu aqui. Então, é assim que funciona a correspondência de frase. Você vai aparecer a sua palavra-chave e mais alguma coisa. Mas tendo aqui a sua palavra-chave respeitando a ordem dela, consultoria de TI, o seu anúncio não vai aparecer para mais nada. Então a correspondência de frase é um pouquinho chata de entender perto da ampla e da exata, mas ela realmente vale a pena para você não ficar tão amplo e nem tão específico. Então a correspondência de frase ela funciona mais como um meio termo ali entre correspondência ampla e também entre correspondência exata. Então você coloca consultoria de TI, vai aparecer aqui consultoria de TI, mais alguma coisa, mais vale a pena, mais barata, sei lá, consultoria de TI para empresas pequenas. Vai aparecer o seu palavra-chave aqui, consultoria de TI, e mais alguma coisa. Por exemplo, o Google não pode simplesmente pegar esse TI aqui, consultoria, não pode pegar esse TI e jogar esse TI para cá. Consultoria para empresas pequenas sobre TI. Isso aqui não pode fazer. Por quê? Porque tem que respeitar essa exata ordem aqui. Consultoria de TI. Então, esse TI aqui, ele tem que estar junto com as suas outras palavras que você definiu ali. Então, essa é a correspondência de frase. E agora, a gente chega na última correspondência, que é a nossa ampla modificada. Essa correspondência também funciona mais como a de frase. Ela não é tão específica, mas não é tão exata, não é tão ampla. E ela funciona como? Ela usa um modificador, um termo modificador. Então você vai colocar aqui um sinalzinho de mais, consultoria mais TI mais São Paulo. Você vai dizer para o Google, quer aparecer toda vez que alguém pesquisar por uma palavra-chave que tenha consultoria, que tenha TI e que tenha São Paulo. E aqui o detalhe, a ampla modificada, diferente da de frase, a de frase ela obedece a ordem. A ampla modificada, ela não obedece a ordem. Não obedece a ordem das palavras. E aqui, na de frase, ela obedece a ordem das palavras. Então, como é que vai funcionar essa parada aqui? O seu anúncio vai poder ser acionado quando alguém pesquisar por consultoria em São Paulo DTI. Por que ele vai poder aparecer aqui? Porque ele vai ter cumprido todos os requisitos. Tem consultoria? Tem. Tem TI? Tem.
Tem São Paulo? Tem. Não estão na mesma ordem, mas estão na mesma frase. Então, por isso que a gente usa esse sinalzinho de mais aqui, ó, na ampla modificada. E esse é uma das melhores formas de você começar o seu anúncio, começar a anunciar no Google, começar a colocar suas palavras-chave. Porque a ampla modificada, ela não vai fazer você gastar tanto dinheiro e, ao mesmo tempo, ela vai te dar uma gama maior de palavras-chave que tem a probabilidade de fazer as pessoas se tornarem seu cliente ou solicitar um orçamento ou algum contato com a sua empresa. Então, dando aqui alguns outros exemplos. Nossa palavra-chave modificada é consultoria mais TI mais São Paulo. Pode aparecer consultoria mais, consultoria DTI no Rio de Janeiro. Aqui o seu anúncio não vai aparecer. Por quê? Porque ele não tem São Paulo. Tinha que ter São Paulo aqui na frase. Então, se alguém lá no Rio de Janeiro pesquisar por consultoria de TI no Rio de Janeiro, e se você colocou São Paulo, não vai aparecer o seu anúncio. Ele só vai aparecer se dentro da frase tiver essas 3 palavras. E não precisa ser necessariamente na mesma ordem. Então, alguém pode pesquisar por TI para empresas em São Paulo, consultoria. Frase até meio estranha, mas as pessoas pesquisam no Google, fazem frases estranhas, isso faz parte. Então, tem TI? Tem. Tem consultoria? Tem, lá no final. Tem São Paulo? Tem também, está aqui no meio. Então, o seu anúncio vai aparecer. Cumpriu os 3 requisitos que você colocou no maisinho aqui para aparecer. Agora, uma coisa importante aqui na correspondência ampla modificada. Você não precisa colocar preposições, mais em preposições. Então, por exemplo, consultoria, você vai colocar mais consultoria de mais TI mais São Paulo. Aliás, aqui tem que colocar esse P. Fica mais fácil. Então aqui no D, o D é uma preposição. O próprio Google nos diz que você não precisa colocar o mais aqui em preposições. Assim como se fosse um em, consultoria em TI em São Paulo. Não precisa colocar o mais em preposições, porque a própria máquina do Google já entende que a preposição ela faz parte dessa sua palavra-chave. Então você vai colocar o mais em consultoria, vai colocar o mais em TI, vai colocar o mais em SP, mas não precisa colocar o mais em de, em para, que são preposições, porque isso o próprio Google já entende que existem essas preposições e você não vai precisar colocar isso na sua palavra-chave. Então, resumindo, fazendo um breve resumo aqui de forma bem simplificada do que a gente viu hoje na aula. 4 correspondentes de palavra-chave: ampla, exata, de frase e ampla modificada. Você viu que a correspondência ampla é uma correspondência aberta. Então, ela vai te dar mais termos relacionados para você descobrir novas palavras-chave relacionadas ao seu negócio. Mas, ao mesmo tempo, ela vai gastar mais dinheiro. Ela vai gastar mais seu dinheiro para achar mais essas palavras novas. Correspondência exata, uma correspondência fechada. Por quê? Porque ela vai focar exatamente naquele termo que você definiu entre aqui os colchetes. Vantagens: você vai gastar menos dinheiro. E a desvantagem: que você vai aparecer menos, vai aparecer para realmente pessoas que estão pesquisando só aquele termo exato ali. De frase: ela obedece uma ordem. Ela não é nem tão ampla, nem tão exata. Então ela vai obedecer uma ordem, consultoria de TI, vai aparecer mais coisas no restante da frase. Preço, mais barata, vale a pena, para empresas pequenas. Então essa é a correspondência de frase. E a gente tem aí depois no final a nossa ampla modificada. Ela não obedece à ordem das palavras. Então, se você colocou essas palavras-chave lá, e dentro dessas palavras-chave ela está cumprindo os requisitos que você colocou o modificador, que é o mais, o seu anúncio vai aparecer. Agora, se faltar
uma palavra dessa que você colocou modificador já não vai aparecer. Então a ampla modificada é sim uma forma boa de começar, assim como a correspondência de frase. E se você tem, agora, uma coisa importante, se você tem mais orçamento, você pode começar com a ampla ou a ampla modificada. Se você tem menos orçamento disponível para anunciar, você vai começar como? Vai começar com a de frase ou a exata. Então, existem N formas de começar a anunciar no Google, N formas de começar a colocar suas palavras-chave, colocar as palavras-chave corretas que vão realmente atrair aquele cliente para o seu negócio, para a sua empresa, para aquilo que você vende. O que você precisa definir aqui é se você tem mais orçamento disponível para comprar dados do Google ou se você tem menos orçamento disponível para comprar dados. Então a ampla e a ampla modificada, você compra mais dados, por quê? Porque você vai aparecer para mais coisas, vai descobrir novas palavras que antes você nem sabia o que existiam. Então, por exemplo, se você vende a consultoria de TI, você pode colocar lá consultoria de TI. Mas aí você vai descobrir que as pessoas pesquisam também por empresas de TI, pesquisam também por serviços de TI. E se você tivesse colocado a palavra-chave exata, consultoria de TI, você não ia aparecer para empresa de TI e não ia aparecer para serviço de TI. Então você ia ficar preso aqui nessa palavra-chave exata e não iria descobrir outras palavras, outros termos que os seus clientes buscam no Google. Então uma grande vantagem você anunciar no Google com a ampla é que o próprio Google vai trabalhar para ti para achar novas palavras-chave. Mas isso vai ter um custo, né? Vai ter um custo maior para você. Ou seja, você vai pagar mais, você vai aparecer mais vezes e cada vez que alguém clicar no seu anúncio, clicar no termo de pesquisa que o Google encontrou para ti, você vai pagar por esse clique. Então você precisa meio que colocar na balança se realmente vale a pena anunciar de forma ampla ou anunciar de forma exata ou de frase ou modificada. Bom, eu espero que essa aula tenha te ajudado, tenha esclarecido um pouco de como funcionam as correspondentes de palavra-chave dentro do Google Ads. E se você quiser saber mais sobre o Google, continua me seguindo aqui no canal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E qualquer dúvida, como eu falei, meu Instagram é @jwsilveira. Eu vou estar lá disponível para tirar sua dúvida, te ajudar a anunciar no Google cada vez de uma forma melhor e atrair mais clientes, mesmo que você tenha pouco investimento, pouco orçamento mensal para investir no Google. Eu vou ficando por aqui, então, até o próximo vídeo e um grande abraço.